Bom dia, amigo! Bom dia você que estará nos ouvindo pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta nós temos aquele bate-papo que já não é mais um bate-papo, é uma sabatina com ele que sabe tudo e mais um pouco de hebraico, sabe tudo mais um pouco de grego, sabe tudo mais um pouco da língua italiana e sabe tudo mais um pouco de inglês e português. Eu aqui no Rio de Janeiro com tempo nublado. Vem chuva por aí. Eu falo com ele que está do outro lado, está lá no Paraná. Eu falo com João Alves Correia, que é o meu professor de hebraico. Meu bom dia, João Alves Correia, conhecido como Ash. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Geraldo. Estamos aqui muito bem. Baruch Hashem, Baruch Shemo, para mais um encontro, né? Mais uma super quarta-feira. Aqui o tempo tá meio nubladão também, vai vir chuva por aí e tá chegando com cara de outono, rapaz. O sul já tá começando a ficar, né, daquele jeito. É isso aí, mas não podemos com chuva ou sol, estaremos aqui para essa sabatina que já virou como é que eu posso dizer, né? Como é que eu posso dar um nome dessa quarta? Eu não encontro outro nome melhor do que super quarta, né? Porque... Então estamos na super quarta. O governo Bolsonaro tem super ministros, né? Nós temos aí na semana, segunda, terça e a super quarta. E nós temos um tema de suma relevância, suma importância, que é falar sobre a Torre de Babel, onde aparece ali a construção da torre, as divisões de línguas. Mas na semana passada nós primeiro entramos no capítulo 10 para entender o que o texto do capítulo 11 da Torre de Babel, da construção da torre, quer dizer. Eu talvez entre aqui no verso 5 do capítulo 10 para chegar ao capítulo 11, pode ser? Pode ser, Geraldo, pode ser. Então, João, nós falamos que no verso 5, 10, e os filhos... o verso 5 está aqui. Estes repartiram-se pelas ilhas das nações, em suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Aqui está falando, cada um partiu em cada sua língua, cada sua língua. Porém, no capítulo 11, nós temos uma língua que foi também dividida, que houve uma confusão. O cara pedia tijolo, outro dava argamassa, outro pedia uma pá, outro de repente dava enxada, e Deus confundiu essa língua. Você pode nos explicar que língua, se já havia várias línguas? Na aula passada você já falou que a primeira língua surgiu há 70 mil anos atrás, me deixou encabulado. E que língua é essa do capítulo 11? É contigo mesmo. Pois então, hoje nós vamos entrar efetivamente no capítulo 11, porque na aula passada nós vimos então sobre a questão das línguas pré-existentes antes da Torre de Babel, do episódio da Torre de Babel. Então nós já vimos aqui no capítulo 10 que existiam línguas, sim, antes mesmo do desenvolvimento da família de Ham, da família de Cush, de onde veio, inclusive, o Nimrod, que era, segundo o texto, o rei, o fundador de Babel. Então, se existiram línguas antes da divisão da família de Ham, da família de Cão, obviamente que a Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel, não refere-se àquilo que nós estamos pensando que refere-se, né? Não é como dizia o meu rabino, como eu sempre falo para você, e sempre falo para os amigos também, a
quando você lê a Torá não está querendo dizer aquilo que você está lendo. Certo. Tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão lendo da forma equivocada. Né? Começa pela literalidade do texto, quando muitas vezes é um midrash, quando muitas vezes é uma metáfora. E muitos pegam ao pé da letra, né? Pé da letra. Muitas vezes as pessoas não têm recursos. A gente entende que muitas das pessoas não têm recurso, digamos, de conhecimento para entender, saber fazer a divisão, a separação entre os contextos literários, uns como narrativa histórica e outros como narrativa alegórica. Perfeito. Tá? Até porque eu também estava do outro lado, pegava ao pé da letra, ia lendo, ia falando, ia pregando, mas agora com uma visão mais apurada, estudando hebraico. Segunda-feira tivemos uma aula maravilhosa que o negócio é mais embaixo. Tem que cavar muito buraco para entender as escrituras. Certo. E antes então da gente prosseguir aqui para o capítulo 11, eu quero alertar o seguinte. É claro que essa forma de abordagem que nós estamos usando nesses vídeos pode não agradar a todos. Entendi. A grande questão é o seguinte, nós não estamos aqui para agradar opiniões, estamos aqui para mostrar aquilo que o texto está querendo de fato dizer. Né? Verdade. Lógico que, independente das visões, das opiniões contrárias, obviamente o texto está se referindo a um outro evento, muito natural, muito claro. Se eu não perceber assim, eu vou, obviamente, entrar em conflito com o texto, né? Perfeito. Ou seja, o texto vai perder valor para mim. E não adianta eu dizer que eu acredito, que eu creio na Torá, que a Torá é um livro inspirado, que de fato contém a palavra de Deus, se na verdade existe uma contradição flagrante aqui. Então eu tenho que buscar resolver essa contradição, essa aparente contradição. E a minha pergunta é a seguinte. O questionamento aqui tem a seguinte base. Como que eu posso perceber quando um contexto é metáfora, quando um contexto é narrativa? Eu vou pedir, Geraldo, só por conta do som, para você abaixar um pouquinho a música, para que a gente possa daí, ok? Só se for agora. Beleza. Melhorou? Isso. Porque aí fica só apenas o som, né? Ótimo, perfeito. Então o que acontece? Nós precisamos então saber discernir quando um texto é alegórico, quando um texto é uma narrativa histórica. O que nós temos aqui no capítulo 10 é, obviamente, uma narrativa histórico-geográfica, que fala da distribuição das terras entre as línguas e nações. Se no capítulo 11 eu tenho uma referência a uma divisão de línguas, sendo que línguas já existiam, é natural que o próximo capítulo seja visto como uma narrativa alegórica. Perfeito. Claro, ou uma língua de uma só pessoa, né? Porque nós vemos ali os 3 filhos de Noé, que sai pelas ilhas, diz que cada um sai com sua língua, né? Sim. Então, aí a gente vai ver que quem começa com essa construção é Nimrod, filho de Cush, não é isso? Que está no verso 8. Sim. Não é isso? Exatamente. Então, o que é importante perceber é que a própria Torá, no capítulo 10, no verso 20, fala sobre a divisão das línguas dos filhos de Ham. E a divisão das línguas dos filhos de Ham começa antes de Nimrod. Perfeito. Né? Muito antes de Nimrod, na verdade, o próprio capítulo 10 nos ensina isso. Então, mais uma vez, o capítulo 11 não fala de uma língua literal. Perfeito. Fala de outra coisa qualquer. E eu tenho que entender o seguinte. É muito importante que entenda o seguinte. A palavra língua em hebraico, lashon, ela não significa apenas idioma. Sim. Então, lashon, ela seria língua, mas não idioma. Não, ela significa idioma, mas ela não significa apenas idioma. Ok. Apenas entendido. Ela pode ser o órgão do corpo humano, língua, né? A nossa língua, o órgão que é usado, digamos, no processo digestivo, no processo, digamos, da alimentação, né? Da fala, é a língua, o órgão, e também significa
como nós sabemos pela própria tradição judaica, uma certa inclinação para alguma coisa. Quando eu digo, por exemplo, Lashon Hara. Lashon Hara é a língua má, a língua ruim, a maledicência. A inclinação para o mal? A tradução mais correta seria a língua má ou a inclinação para o mal? Não, língua má. A língua má é uma característica. Entendi. Mas o que é a língua má? Na verdade, é a forma de linguagem da pessoa, não é o idioma ou o órgão em si. É a forma como a pessoa usa a sua fala. Perfeito. Tá entendendo? Lashon é a forma também como a pessoa usa a sua fala. Para o mal, Lashon Hara, então é a maledicência. Né? Tudo aquilo que é negativo que a gente usa por meio da fala. Então, Lashon é uma figura de linguagem também para o modo de falar. Perfeito. Né? Então, como muitas vezes, quando de alguma forma nós antigamente respondíamos, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, eles diziam para nós, olha, cuidado com a língua. Verdade. A língua que estão falando não é um órgão em si, é uma metáfora para, olha, cuidado do jeito que você está falando aí. Olha só, vigia a tua língua, no sentido de cuidado com a tua língua, cuidado com o que você está falando aí. Tem até uma pergunta que é feita, Caveira, quem te matou? A língua. A língua, exatamente. Ou seja, o que eu falei, o modo de eu falar, né? Perfeito. O modo de eu falar, o que eu falei, certo? A forma como eu estou usando a minha capacidade de fala. Certo. Então, por essas e outras razões, é que nós temos que tomar cuidado quando estamos lendo o texto bíblico. E detalhe é o seguinte, a outra questão importante aqui mas por que isso tem que ser assim? Será que a Torá é produto da iluminação, da revelação divina? Não poderia facilitar mais para o povo? A pergunta que não quer calar é saber se a Torá, embora eu sabendo já, ela foi escrita para um povo, não é universal, é isso? Então, ela tem, digamos, nas suas leis, no direito expresso pela Torá, a Torá é um livro judaico, no sentido de que as leis, as mitzvot, ritualísticas, cerimoniais, obviamente todo para o judeu. Então é uma escritura voltada para o judeu. Mas a Torá contém, sim, princípios universais que servem para todo mundo. Perfeito. Então, a Torá, a gente pode encarar ela, digamos, na sua forma geral, abrangente, como um livro para toda a humanidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas ela, na restrição das suas leis, dos seus princípios, digamos, culticos, ritualísticos, de religião, de serviço divino, isso é apenas para o judeu. Entendi. A própria tradição judaica ensina assim, né? E todas as pessoas também de bom senso vão entender isso, né? Naturalmente, claro. Bom, então, a minha pergunta é por que não poderia ser diferente? Por que tem que ser assim, desse jeito? Por que é tão complexo isso? Por que é esse mar de textos aí diferentes, estilos diferentes? Uma hora é metáfora, outra hora é narrativa histórica. Por que isso? Porque a Torá, de acordo com a tradição judaica, ela foi dada justamente para o homem exercer a sua condição de ser racional. Perfeito. Ora, se fosse para dar tudo prontinho, a papinha na boca de cada um de nós, né, nós não teríamos por que ter uma mente. Nós todos temos uma mente, uma potência, uma mente potencialmente, eu diria, competente para raciocinar. Deus nos deu a sua imagem, Atselem, a imagem divina implantada em nós, justamente para que o homem pudesse exercitar esse conhecimento. É claro, né, que as coisas não vêm na nossa mão de bandeja, prontinhas. A Torá está aqui para que ela possa ser realmente estudada. Ora, por que se fala tanto em estudar a Torá? Estuda-se a Torá justamente para inferir a partir dela aquilo que o que realmente ela está falando.
Se fosse para, digamos, não haveria motivo para você falar que você vai estudar a Torá se tivesse tudo ali certinho, já bonitinho, tudo preciso, revelado, prontinho para você. Não, não. A gente tem que exercer o domínio da razão. E é para isso que ela está aqui. Então, por isso que a gente estuda e se aprofunda nela. Né? Perfeito. Agora, antes de entrar no capítulo 11, nós vemos no verso 30 do 10, que antecede o capítulo 11, e foram suas habitações desde Mechá até a entrada do término do Monte do Oriente. Estes são os filhos de Shem, né? Aqui está Sem, Shem, segundo suas famílias, suas línguas, né? Em suas terras, suas nações. Estas são suas famílias dos filhos de Noé, por suas gerações, em suas nações. Destes foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. Aí, logo em seguida, entra o capítulo 11, né? Onde toda a terra só falava uma mesma língua. Mas logo anteriormente, no verso 32, fala que cada um tinha suas línguas. E essa língua do capítulo 11? Pois é, então. E outro ponto importante também, você vai notar no capítulo 11, que a ideia de construir uma cidade e construir uma torre é para que eles não fossem espalhados pela superfície da terra. Isso. Ora, mas eles já tinham sido espalhados pela superfície da terra no capítulo 10. Tanto Verdade. É que entre eles se dividiu as ilhas e as terras das nações. Perfeito. Mas, então, que lógica há em dizer que lá no capítulo 11 eles fizeram a torre para não serem espalhados, sendo que no capítulo 10 já foram espalhados? E agora? E antes mesmo do próprio Ham, da família de Ham e a família de Nimrod, os descendentes de Ham, incluindo Nimrod, ter sido espalhado pelas nações, né? Já havia essa dispersão pelas nações dos outros irmãos também, das outras famílias, com as suas línguas. Ou seja, gente, tem alguma coisa aqui de errado. E tem um ponto aqui interessante, muito antes, lá na morte de Abel. Eu não quero entrar nesse tema agora, mas só quero mostrar que talvez já havia língua naquele momento, outras línguas. Por quê? Não sei o que o texto quer dizer. No original você vai poder explicar melhor. Caim foge para a cidade de Nod. Ué, que cidade é essa? Quem construiu? Já tinha a cidade? Só tinha Caim, Abel? Aonde? Quem construiu essa cidade e quem deu esse nome? Já tinha povos? Eu não sei se eu estou misturando o assunto, você pode me corrigir? Não, eu acho que é coerente com o contexto aqui, no caso, já do que você colocou, é bom que você mencione isso, para as pessoas perceberem que já existia gente espalhada na Terra, né? Pelo menos. Antes de Caim? Sim, no momento em que nós estamos lendo o texto de Caim e Abel, né? Então não é, ou seja, mais uma vez compete lembrar o que a Torá está dizendo, não é aquilo que você está entendendo. E sem contar que você falou na aula passada que 70 mil anos atrás houve a primeira língua, né? O idioma ou fala, não é isso? Isso é um dado, digamos, de pesquisas recentes que mostram que 70 mil anos atrás o homem começou a falar, né? Isso. Ou seja, ele começou a articular, digamos, sons inteligíveis numa língua realmente já formatada como língua. Claro que talvez isso tenha acontecido antes até. A questão, digamos, da precisão da história ou da pré-história é embasada em alguns cálculos e, obviamente, em algumas percepções. Mas o que nós sabemos é que seguramente nessa época em que o cenário de Babel aparece, as línguas já eram divididas há muito tempo. Né? Perfeito. Há muito tempo. Isso nós temos certeza plena disso.
Até mostrei uma aparente contradição na primeira aula, em que Babel, na verdade, que é a cidade de Babilônia, ela surge muito tempo depois desse cenário histórico aqui. Quando nós mencionamos Nimrod, nós podemos estar pensando muito mais, digamos, no reino sumério do que no reino babilônico, no Império Babilônico. O Império Babilônico, na verdade, o Império Babilônico é o último dos últimos segmentos desse grande império que começa com a Suméria. Então, nessa época aqui, Babel simplesmente não existia. Então, até o nome Babel, na verdade, ele passa a ser uma metáfora, porque ele não existia nessa época. A cidade de Babilônia. Né? A cidade de Babilônia não existia na época. Daí, então, a gente, obviamente, entender que o texto não está querendo dizer exatamente aquilo que estamos lendo. Aí tu complica. Né? Por quê? Aí a gente vai ter que identificar o que é Babel, o que significa Babel, o que há por trás disso. Muito bem. Agora então é a hora apropriada de entrar no verso 11, no capítulo 11, né? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, eu preparei aqui alguns slides em PDF, estou passando na tela já. E o capítulo 11, ele abre com o seguinte: toda a terra era de uma só língua e um só modo de falar. Muito bem. Entendendo então esse texto como metáfora, nós vamos aqui introduzir, oferecer uma opção para que as pessoas possam entender melhor esse texto. Ou pelo menos que sirva de ferramenta, de recurso para que as pessoas possam avançar nessa compreensão. Muito bem. Eu preparei aqui um texto, então, tentando explanar isso. Certo. Mas antes de mais nada, eu gostaria que a gente lesse o Salmo, capítulo 12, verso 4. Tá? Salmo 12, verso 4. E eu vou buscar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. 12, 4. 12, 4. Mas deixa eu ver aqui certinho, porque o Salmo, nas versões em português, ele não segue a numeração do texto hebraico. Tá? Perfeito. Tô dando uma tossida aqui porque eu tô meio resfriado aqui. Perdoe-me. Não problema não, Geraldo. Ok, verso 4. Vamos ver aí como é que tá na tua versão, então. Você encontrou? Não encontrei. Na minha versão, que é a Bíblia Sefer, né? A verdinha. Naquele dia, diz o Eterno: farei com que se confundam todos os cavalos, enlouqueça seus cavaleiros. Voltarei meus olhos para a casa de Judá Salmo? E ferirei. Não é isso? Não, isso é no Salmo 12, 4. Perdão, eu passei do ponto, eu vi Salmo, mas eu tô aqui em Zacarias, rapaz, olha só. Certo. Tem problema não. Esperamos aí. Acontece. Peguei. Cadê ele? Eu peguei ele. Tá aqui. É que Salmos tá aqui logo depois de Zacarias, então fiz uma confusão aqui. Vamos lá. No verso 4. Isso. Cadê você? Achei. Vê se confere aí. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Ótimo. Verso 5, seguinte. Aqueles que dizem: prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem pode ser nosso Senhor? O que temos aqui, Geraldo, é exatamente o espírito que estava, digamos, impregnado. Quando eu falo espírito, eu estou falando a tendência que estava impregnada naquelas pessoas no relato de Babel. Tem que fazer esse link. Quando a gente analisa esse texto do Salmo 12, 4 a 5, a gente percebe exatamente a tendência daquelas pessoas em Babel. Veja que eles falam, o texto fala que os lábios, né,
bajuladores devem ser cortados, devem ser extirpados. Tá? Isso. E a língua que fala grandezas, fala, digamos, de forma soberba. Veja bem, a língua que fala de forma soberba, fala grandezas. Perfeito. O que é soberba? É arrogância. Arrogância. Então, uma língua não é um idioma apenas, ela pode ser também a forma de expressão da pessoa. Quando alguém se expressa de forma arrogante, né, ou contrária à vontade de Deus, essa pessoa está falando o quê? Arrogância, soberba. E no verso 5 deixa claro que essa língua, esse tipo de falar, no caso, diz o seguinte, que pela nossa língua nós seremos poderosos, fortes, os nossos lábios estão conosco. Quem será Senhor sobre nós? É um desafio a Deus. Entendi. Quem será Senhor sobre nós por meio da nossa língua que fala grandeza e soberba? Tá vendo o espírito de Babel aqui? Tá vendo só impregnado aqui a tendência do povo descrito em Babel? Então é aí que eu quero começar. O homem começa fazendo esse link lá no Éden, né? Esse texto aqui, né? Você será semelhante, ou seja, quando o homem, a Eva, né? Em si, ali também é uma metáfora, né? Como já sabemos. Ou seja, a mente já se evolui para não depender do Criador. Exatamente, é uma soberba. É uma soberba. É uma arrogância. E como tudo está vinculado ao Éden, porque o Éden, digamos, é a fonte, o Éden é o tronco de onde todas as coisas emanam, da história humana, então até mesmo, foi até bom você fazer esse link com o Éden, porque na verdade, até mesmo em Babel, no relato de Babel, a gente vai perceber um link, uma ligação com o Éden, exatamente. Perfeito. E você digamos, já percebeu, você já está desenvolvendo essa sensibilidade para perceber as ligações. Perfeito. Era disso que eu ia falar agora, inclusive, né? E quando a gente terminar essa aula sobre sobre Babel, vai ficar muito mais claro para a gente ainda o link que existe. Bom, muito bom. Então vamos lá. Com esse texto em mente, do Salmo 12, 4 a 5, a gente vai voltar então no nosso slide. Bom, a terra era de uma só língua e um só modo de falar. Agora nós sabemos qual era a forma de falar daquela gente. Não era um idioma, era a forma como eles se expressavam em relação a Deus, em soberba e arrogância. Rapaz, vou dizer não, hein? Fica difícil, hein? Se você não tiver um entendimento, alguém que te explique, como dizia o profeta Isaías, né? Ou Deus, ou o Criador falou para ele, a quem enviarei, a quem irá por nós? E tá difícil achar alguém que tenha esse conhecimento no contexto original da Torá e trazer uma explicação para a gente em cima dessa metáfora. Ou seja, todos pensam, né, quem lê a Bíblia, ela em si, na tradução, pensa que houve uma confusão de língua e dali surgiu todos os idiomas que existem no mundo hoje, né? Exato, e uma grande falácia, de acordo com o próprio texto da Torá, que nega isso aí, veementemente. Perfeito. Só no capítulo 10 já está espalhando línguas. Então, né? O grande problema nasce, o que acontece? As pessoas quando preferem uma leitura interpretativa literal, as próprias pessoas que acreditam na Torá, elas acabam fazendo que a Torá seja ridícula. Por isso que a gente vê muitos vídeos querendo trazer a Torá. Claro que a gente vê o Novo Testamento. Eu não sei grego, mas você é professor de grego, conhece muito bem, que ali há muitas contradições. E quando a gente lê a Torá, principalmente que é chamado de Antigo Testamento ou Velho Testamento, você vai lendo e parece que você também está encontrando contradições, ou seja, a mesma coisa do Novo Testamento. E, na verdade, não é. E isso passa, digamos, a ser muito claro quando você começa a enxergar o texto em contexto e fazendo as ligações necessárias para que o texto possa ser esclarecido, né? Perfeito. Muito bem. Então, já temos o Salmo 12, 4 a 5 como uma referência de como o homem se portava, ou seja, a sua língua era uma só, o seu modo de falar era um só, no sentido de que todos tinham um objetivo comum, que era justamente usar
a linguagem de forma soberba contra Deus, né? Entendi. Arrogante. Agora, o que é a terra nesse contexto? A terra, nesse capítulo 11, verso 1, não representa lá a Mesopotâmia, a região da Babilônia. A terra representa o que nós chamamos em hebraico Olam Hazé, este mundo. Olam Hazé representa esta realidade que estamos vivendo aqui agora. Olha só que interessante, que importante. Perfeito. Olam Hazé. Porque no contexto da literatura hebraica, da literatura judaica, nós temos dois conceitos de mundo. Nós temos o Olam Hazé e o Olam Rabá. O Olam Hazé representa isso que estamos vivendo aqui agora. O Olam Rabá representa aquilo que ainda virá, né, no futuro com relação, digamos, ao mundo. E tem um detalhe importante também, que você já havia falado, que quando a Torá fala de terra, ela está referindo a terra de Israel, não é isso? Não o Olam Hazé, que seria o mundo geral, não é isso? No contexto dos profetas, sim. No contexto dos profetas, perfeito. Não necessariamente no contexto da Torá, né? Perfeito. Até porque aqui nós temos uma localização geográfica como referência, apesar de não ser, digamos, algo literal, a Torá deixa claro que fica na região de Shinar, O cenário da história do Midrash é a planície de Shinar, que é justamente a região geográfica da antiga Mesopotâmia. Então não é a terra de Israel. Perfeito. Muito bem. Então terra aqui representa Olam Hazé. Ou seja, este mundo, esta realidade que vivemos. Perfeito. E o texto original diz que a terra passou a ser de uma só língua. Ou seja, não necessariamente era de uma só língua literal, de um idioma literal, mas passou a ser de uma só língua. Agora a minha pergunta é, se tinha uma língua só desde o começo, como é que passou a ser de uma só língua? Parece outra contradição, né? Sim, por isso que a palavra língua aqui não significa a língua como idioma, e sim a forma das pessoas se expressarem. Perfeito. De forma o quê? De forma blasfema, de forma desafiadora em relação a Deus. Não é a mesma forma como você colocou, inclusive, na metáfora do Éden? Com certeza. Quando, na verdade, por meio da língua, ou da forma de expressão, pelo próprio texto do Gênesis, nós percebemos lá no relato da serpente com Rava, não é uma conversa que induz, digamos, a pessoa, os seres humanos ali a errar, a entrar, digamos, em pecado, em contradição contra Deus? Cometer a soberba, né? A soberba de desejarem ser como Deus, né? Então, o que acontece? Parece que o que o texto está tentando nos mostrar é que não foi uma língua, logicamente um idioma, mas sim o homem passou a ser de uma só língua, no sentido de que passou a ter uma única forma de expressão, blasfema contra Deus. Agora uma pergunta que eu faço. Quem lê a Bíblia em si, né, o texto da Torá, sem nenhuma explicação tipo essa, consegue captar esses códigos ou não? Não, até porque, na verdade, a Torá, em sua língua original, ela foi dada para o povo de Israel. Perfeito. Né? Por isso que o povo de Israel, o povo judeu em si, ele é, digamos, é detentor dessas questões, desses segredos que o texto traz, porque o texto foi escrito na língua deles, na cultura deles, para o povo deles, e a chave da interpretação desses textos está na mão do povo de Israel, por meio da sua tradição, por meio dos antigos profetas, dos antigos sábios, que receberam o conhecimento tradicional. Fora desse contexto, na verdade, ninguém está apto a responder. Vamos, no caso, ficar viajando na maionese em todos os textos. Exatamente, né? Trazendo interpretações da cabeça, né? Da mente. Da mente, exatamente. Então, o que acontece? Quando você analisa essa passagem e o contexto em si, você chega a essa conclusão de que a humanidade toda se tornou, de alguma forma, então, de uma única língua, no sentido de uma única intenção, que era justamente usar a língua de forma soberba, a forma de se expressar. Ou seja, todos contra o Criador. Todos contra o Criador.
Porque o homem se tornou contra o Criador no momento em que ele desobedece a sua palavra lá no fim, lá no começo da história. Perfeito. Aí tem um link com o Éden, né? É isso. Então, nós passamos para o segundo ponto importante, que é: e ao viajarem do leste, encontraram um vale na terra de Sinar, ou Shinar. Bom, o comentário diz o seguinte: isso indica a saída do Éden, viajando do leste. Porque você vê muitas vezes que a referência, quando você fala do Éden, lá no relato edênico, a referência é sempre ao leste, e plantou um jardim ao leste, no Éden. Entendi. Por que a referência lá digamos, no Gênesis 1, Gênesis 2, é em relação ao leste? Porque tem que fazer vínculo com o capítulo 11, onde menciona-se o leste. Quando você sai do leste, numa linguagem metafórica, indica a saída do Éden, da condição edênica. Ou seja, nós estamos aqui vinculados à história de Adão e Rava, mais uma vez. Perfeito. E a partir daquele momento o homem não passou a ser soberbo mesmo? Com certeza. Pronto. O vale. Por quê? Nós temos aqui então que eles encontraram um vale. O que é um vale? Um vale é uma depressão entre dois rios. Digamos, uma depressão com um rio no meio, normalmente. O que é uma depressão? Uma depressão é um buraco. Uma depressão é uma cavidade. O que isso indica? Isso indica, quando você encontra um vale, você encontra a condição humana decadente. Decadente. O que é decadente? Decadente é em ruína, cada vez mais para baixo. E qual a tendência do homem quando sai do Éden? Cada vez mais para baixo. Se afasta do Criador. Cada vez mais para baixo. Descendo, decadente. Vale. A terra de Shinar, segundo algumas fontes, Shinar representa Shnei Neharot. Shnei Neharot, em hebraico, é dois rios. Dois rios. E aí você encontra um paralelo perfeito com a realidade geográfica, que na Mesopotâmia, no atual Iraque, lá nós temos dois rios importantíssimos chamados Tigre e Eufrates. Né? Certo. E é justamente no meio desses dois rios, onde existe uma depressão, um vale, é que nascem os grandes impérios antigos, Suméria, Acádia, e inclusive depois, no final, o Império Babilônico. Então, Perfeito. A metáfora encontra uma realidade geográfica muito interessante aqui. Mas há muito mais na ideia de dois rios do que a gente possa imaginar. Shinar representa, então, dois rios. E isso é uma alusão às duas inclinações ou às duas tendências do homem neste mundo, nesta terra. Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Então, entendi. é no meio desses dois rios que nós vivemos. É no meio desses dois rios que nós vivemos. No meio das duas inclinações. Para o bem, para o mal. Da mesma forma, concluindo aqui, Shinar também pode ser uma referência a duas cidades no hebraico. No hebraico, digamos, mais antigo. E isso pode ser também uma alegoria, que refere-se que às nossas próprias construções, que são o bem e o mal. Construções no sentido psicológico da coisa, que é o bem e o mal. Então, quando a gente começa a perceber no verso 3, e disse cada homem a seu companheiro: vinde, façamos tijolos e o cozinhemos no fogo. Aqui também não é ao pé da letra, não é material, argamassa, cimento, massa. Também aqui tem metáfora aqui? Tudo vai estar explicado nos slides. Entendi. Então, chegamos aqui a um ponto importante de mostrar que esses dois rios de Shinar representam, a nível metafísico, a nível espiritual, como alguns preferem, a realidade do homem vivendo num vale, numa depressão, ou seja, num local profundo de decadência entre duas inclinações, inclinação para o bem e inclinação para o mal. Com esses pontos na cabeça, com essas ideias na cabeça, em mente, a gente pode partir para a próxima etapa. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte:
essa interpretação, você falou que estudou com o rabino, e os judeus que são religiosos, que estudam de fato a Torá, têm essa mesma visão, não é isso? Eu acredito que a escola, ou as pessoas, ou as fontes dele, na verdade, são fontes conhecidas pelo próprio judaísmo, né? Com certeza. Perfeito. Não tem como trazer isso no meio judaico como se fosse literalmente falando. O que você vai encontrar, o judaísmo não é, como você sabe, não é uniforme. Né? Uhum. Você sabe aquele velho ditado em que se você encontrar dois judeus, tem três opiniões. Né? Perfeito. Opiniões. Aí eu pergunto, Oi. qual segui-la? Seguindo a regra do Rambam, do grande Maimônides. Seguindo a regra do Maimônides, do grande Rambam. Ou seja, na verdade, quem está com a razão? Quem está com a razão é aquilo que a tua razão vai determinar. A tua razão. Mas a minha razão pode diferenciar a sua razão? Não. O que diferencia é a opinião. Opinião. As opiniões podem ser diferentes, mas os fatos não. Perfeito. Então faz a diferença da razão e da opinião. Muito bem. Aparentemente isso é tranquilo da gente perceber. Quando o que o Rambam diz é o seguinte, que nós devemos seguir as interpretações ou as ideias que satisfazem o nosso intelecto. Vamos ser mais claros então. Que satisfazem o nosso intelecto. Não que satisfazem as nossas emoções. Tá? Porque emocionalmente nós somos instáveis. Nós somos muito mais aptos a bater palmas para aquilo que nos agrada. Perfeito. Quem não ouvir gosta... aquilo que o nosso ouvido querem ouvir, sim, né? Exatamente. Então, para começar, quando nós abordamos um estudo tão profundo como esse, nós devemos simplesmente deixar para trás a opinião pessoal, o gosto eu me pessoal. Lembro, né? Eu me lembro do profeta Isaías que o povo estava reclamando com ele. Não queremos ouvir isso. Fala coisas que agradem aos nossos egos, não é isso? Isso, exatamente. Porque isso não é porque as pessoas são más, é preciso que se entenda isso. É porque são pessoas. Entendeu? Isso não é porque as pessoas são más, é que as pessoas, elas são pessoas. Elas estão, de alguma forma, vinculadas aos seus sentidos. Aquilo que atrai os nossos sentidos é aquilo que adoramos, é aquilo que temos prazer. Nós derivamos prazer daquilo que nós vemos, ouvimos, experimentamos com o paladar, com o tato. Então é desse tipo de atitude que nós devemos nos desprender para trabalhar com as coisas de Deus. Perfeito. Porque os gostos, os sentidos, o paladar, o tato, o olfato, a visão, devem ser agradadas no mundo material, mas não no mundo espiritual, no mundo metafísico, ou na compreensão metafísica das coisas. Perfeito. Quando eu vou, digamos, trabalhar com essas questões, com a filosofia, com a espiritualidade, eu não posso deixar me influenciar pelos meus gostos, por aquilo que eu quero ouvir, por aquilo que eu gosto de ouvir, ou por aquilo que eu já ouvi. Eu devo deixar então que, obviamente, a razão domine e determine. Essa forma de ver, essa abordagem que estamos apresentando aqui, por isso que eu falei no princípio, não é para agradar as pessoas. Não. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Eu falei por quê? Porque estou preparando o ambiente justamente para mostrar para as pessoas que o importante não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu percebo por meio da razão, do intelecto. Eu digo para você, no português, quem não conhece o hebraico, é muito difícil você perceber que essa metáfora da Torre de Babel, ela está falando da decadência do ser humano. É muito difícil perceber. Pois é, porque você veja o contraste. Eles passaram a habitar num vale, não é verdade? Isso. E construíram uma torre. O que é, digamos, um vale e uma torre? Não são opostos? São. Descida e subida, né? E você percebeu que muita gente não percebe, não nota essa questão? Era um vale, que é uma depressão, e depois constrói uma torre.
Mas o que você vai perceber aqui é um esforço do homem para se reerguer? Isso, mas com as suas próprias mãos. Fazendo uma torre. Rapaz. Fazendo uma torre. Então, a lição que nós tiramos daqui, a princípio, é o grande perigo que tem o homem fazer uma torre para si mesmo, com as suas próprias mãos, para tentar sair desse vale. Ou seja, não contar com a ajuda do Criador, né? Exato. Achar-se o sabichão, né? Uma autoelevação, digamos, por conta própria, né? Fazendo tudo por conta própria, uma autojustificação, uma forma de tentar, digamos, se justificar diante de Deus, ou então simplesmente ignorando a Deus. Ou seja, mesmo ele na dependência, ele não quer depender do Criador. Ele quer bater no peito e dizer que eu consegui. Literalmente, ele está num buraco, num vale, e quer erguer para si uma torre. Perfeito. Então o que nós temos aqui é um mashal. O que é mashal no hebraico? É uma parábola, é uma metáfora, é uma história que procura transmitir outra história. Poxa. Outra história. Estamos muito longe, hein? E o texto? Entender as escrituras de fato, se pegarmos para nós que somos Benor, né? E o cristão em si que pega para si como o livro deles, e na realidade é um livro para os judeus, né? E eles têm a chave da interpretação, o segredo, o código, quebra o código, realmente é parar, zerar e começar do zero. E isso para quem quer, né? Sim, exatamente. Primeiramente tem que querer isso. E o grande problema é o seguinte, só salientando, já que a gente está quase no final aqui, a gente não vai realmente conseguir andar muito hoje, não. Mas a questão é a seguinte, o grande problema, Geraldo, é o seguinte, que existe um modelo religioso hoje, que faz com que as pessoas digam assim, não, eu posso interpretar a Bíblia conforme, por exemplo, o Espírito Santo me guia, ou conforme eu sou, digamos, orientado por algum poder divino. Isso é uma grande falácia. Perfeito. Não existe uma interpretação que seja pessoal. Não existe uma interpretação que seja pessoal. Eu posso tirar lições pessoais, mas eu não posso dizer que aquilo é interpretação, que a minha exegese, ela está coerente com o que o texto está dizendo. É diferente as coisas. Então, muitas vezes as pessoas batem muito nisso e esquecem de ouvir as pessoas para quem esse livro foi dado. E esse livro foi dado para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, você quer aprender? Aprenda das fontes judaicas. Você quer conhecer o que é? Assim, da mesma forma como as pessoas quando vão buscar, por exemplo, conhecimento da literatura portuguesa, elas vão ler lá Camões, vão ler outros grandes autores, elas não vão buscar lá em Cervantes ou em Shakespeare, elas vão buscar aonde está a literatura portuguesa, né? Verdade. Não se pode querer estudar uma coisa tendo por base outra. Agora, né? Fechando aqui esse ponto, que a gente vai ter que continuar semana que vem, quando a gente percebe que a Igreja Católica, se hoje alguém tem uma Bíblia traduzida, não adianta fugir, vai ter que agradecer à Igreja Católica, perfeito? Igreja Católica, concorda comigo? Perfeitamente, já falamos sobre isso, né? E quando eles têm uma só visão, a gente não vê uma divisão, um padre falando uma coisa, um padre falando outra. Eu pelo menos eu ainda não vi. E quando a gente compara com o cristão evangélico, né, que tem os mesmos dogmas, apenas diferente de imagens, que são o mesmo rito, diferencia ali no batismo, que um é a aspersão, hoje é a imersão, mas a reforma construiu com os mesmos pilares, as mesmas paredes. E a gente não vê um consenso de um líder religioso cristão que tem uma só visão para passar para o povo. Cada um tem a sua interpretação e a gente vê a cada esquina uma igreja como se fosse... Cada esquina você vê se enxergasse uma farmácia, é o que a gente vê hoje. Sim. Eles não têm não são homogêneos na interpretação em si. Cada um tem a sua visão e interpreta como acham
Sim. e diz que o Espírito Santo ajudou a interpretar dessa maneira. Não, Aí gera confusão, né? há duas visões diferentes. A Igreja Católica, ela entende que o colegiado dos bispos e dos cardeais, a igreja, né, o colegiado da igreja, na verdade, o sacerdócio da igreja é que detém o poder de interpretar a Bíblia. Por isso que por muito tempo a Igreja Católica não permitiu a Bíblia aos seus fiéis, porque eles tinham medo que ela fosse mal interpretada ou, entre aspas, interpretada de acordo com a sua própria vontade. E a Igreja Protestante, a Reforma Protestante, ela veio justamente com a ideia oposta, no sentido de que a interpretação bíblica é individual, não coletivo, não, digamos, não pertence a um colegiado, a um sacerdócio, mas é do leigo, digamos, da pessoa comum, de acordo com o que o Espírito Santo daria a entender. Ou seja, há duas visões conflitantes aí, né? O grande problema é que ambos os casos, os dois estão errados, equivocados, pelo menos com relação à escritura que eles chamam de Antigo Testamento. Por quê? Porque foi dado para o povo de Israel, na língua do povo de Israel, na cultura do povo de Israel, e obviamente foi dada a interpretação e a chave desse conhecimento para o povo judeu. E isso até é reconhecido pelo próprio Novo Testamento. Basta que a gente leia, por exemplo, Romanos, capítulo 11, onde Paulo fala sobre a questão das alianças e da escritura e de toda a herança espiritual que foi dada ao povo de Israel, como guardiões da aliança, né? Perfeito. Então, na realidade, nem os papas, os cardeais, os bispos, padres, não têm o conhecimento do hebraico no original para trazer entender que esse texto está falando de uma metáfora. Não, tem conhecimento sim. Muitos padres são extremamente eruditos, muito cultos. O grande problema é que eles fazem parte de um sistema religioso. Aí está o problema. Sim, inclusive há, digamos, padres que fazem, inclusive, eles são leitores de prova. Um famosíssimo padre brasileiro, inclusive, ele participa de leituras de provas de versões bíblicas no mundo todo, né? Mas é um sistema religioso, então aí não dá para falar tudo, né? Perfeito. Paramos aqui no capítulo 11 e vai dar pano para manga ainda, porque tem pergunta dentro dessa metáfora. Agora eu, entendendo que o texto fala de metáfora, fala de arrogância, de soberba, vale, cair, decadência, o homem se afastar do Criador. Agora, entender essa torre e essa formação dos tijolos, o negócio vai se estender. Eu acho que vai se estender um pouco. Ainda tem a pergunta por que o Criador desceu para derrubar essa torre, né? Sim. Aí a gente pensa, o Criador desceu, ele não sabe que essa torre jamais chegará ao céu. Aí a gente pensa logo que tem um domo onde o homem vai construir uma torre e vai apontar para o céu. E isso vai ficar para a próxima quarta-feira. E você não pode perder esta super quarta toda semana com ele, sempre ele. João Alves, meu muito obrigado. As suas considerações finais e aquele comercial do seu material. Muito obrigado, Geraldo, mais uma vez pelo horário procedido. E, pessoal, quem desejar então entrar em contato, o WhatsApp vai estar aí, digamos, na descrição do vídeo, para adquirir o livro dos últimos dias, Aharit Hayamim, junto com a outra face também, né? Podem procurar pelo WhatsApp. Excelente, outra face espetacular, tá guardado não, ele tá ali sempre à vista para a gente fazer uma pesquisa. Sim. E já estou aguardando esse livro aí que você acabou de lançar aí chegar. Tá chegando. Beleza pura. Beleza, João. Então é isso aí, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente. Sorai Tovim. Boa tarde para todos. E boa tarde. E segunda, estamos na aula de hebraico. Você quer estudar, entender as escrituras? Fala com ele. Sempre ele, João Alves Correia. Um abraço. Valeu, João. Um abraço.